Pode começar, João. Boa tarde, meio boa noite. Meu nome é João Pedro. Eu vou falar sobre o governo do futuro, ou o governo no geral, vou falar de outros países também. Eu vou falar de tecnologias que o governo está implementando, ou outros países estão implementando, e discutir um pouquinho o que o Brasil está fazendo, o que ele já fez e o que ele vai fazer. Além disso, eu vou ter alguns extras no meio da apresentação, algumas coisas que eu vou discutir. Então, se eu lembrar de alguma coisa, eu vou adicionar. Se eu esquecer depois, no final, a gente conversa, na conclusão, a gente discute. E eu peço a colaboração de todos que gostariam de falar sobre o assunto também, porque ele é bem interessante. Se você tiver alguma coisa que eu não sei, a gente pode conversar. Enfim. Bom, sumário rápido aqui. Eu vou falar um pouquinho da indústria 4.0. Eu vou falar sobre o Brasil atual, tecnologias e ideias, projetos para o futuro, problemas e desafios e os extras. E também uma conclusão rápida. Bom, indústria 4.0, né? É algo ruim? É algo bom? O que que é isso? Bom, eu coloquei aqui a fotinha do robô, o Wall-E, né? Mas aqui ele está numa versão, uma versão do mal dele, né? Porque eu gostaria de falar com vocês sobre a questão de robôs, de automação, a questão de tecnologias para o futuro. E a pergunta aí agora, se a gente pensar 20, 30 anos atrás, né? Quando nossos pais iriam estudar, iriam para a escola, no caso, né? Eles não precisavam estudar tantos assuntos, tantas coisas, e trabalhar era muito mais fácil, né? Você mandar seu currículo e você não precisava ter 25 anos de experiência e ter 20 anos só. Hoje é muito mais difícil, mas essa dificuldade de conseguir um emprego, ela está muito ligada até às tecnologias que evoluíram muito rápido e a quantidade de conhecimento que a gente tem que absorver para poder até conseguir um emprego, né? Hoje em dia você tem que saber Excel, tem que saber Power BI, tem que saber inglês, tem que saber apresentar, tem que saber aplicativo de gestão de projetos, tem que saber Oracle, tem que saber SAP. E isso acontece porque existem menos postos de trabalhos e existem mais postos específicos e complexos. Então, os que existem são muito mais complexos, requerem muito mais tecnologias e a pessoa que vai operar, que vai programar, que vai fazer o que for, não precisa ser um programador. Às vezes o cara que faz gestão de projetos tem que saber ciência dos dados, né? O cara nem é programador, né? Então, a indústria 4.0, né, inteligência artificial, automatização, enfim, entre outros, internet das coisas, ela é super complexa e ela tem, assim, premissas controversas também, que eu vou falar ao longo da apresentação. Bom, o Brasil atual. Bom, eu tirei algumas frases interessantes sobre o Brasil no momento atual, que é o seguinte: apenas 2% das empresas brasileiras adotam tecnologias da indústria 4.0. E segundo a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, o Brasil quase não tem relevância em nenhuma das áreas-chave chaves da quarta revolução industrial. É meio assim forte dizer isso. O Brasil, ele assim, não é que ele não tem relevância, mas assim, criticando a própria federação, assim, o Brasil, ele está no momento uma curva de crescimento, uma transição. Então, assim, ele está no momento chave entre para entrar na indústria 4.0. E assim, o que eu diria o que falta é bastante, muitas empresas com aplicativos, inovações, tecnologias que ajudem, né? O Pix está aí agora, o Pix está em todo lugar, uma tecnologia bem interessante, que torna a transferência de dinheiro muito fácil, que torna o empreendedorismo mais fácil, então, algo bem interessante. Impressão 3D, que é algo que eu acho fantástico, que já existe em muitas faculdades, né, que utilizam impressoras 3D, a computação em nuvem, que facilita o armazenamento de dados, a inteligência artificial, que ainda o Brasil está se desenvolvendo ainda, a robótica avançada, que tem a ver com automação e processos mais eficientes. E, além disso, vou falar no próximo slide, eu gostaria de comparar o Brasil com outros países agora, na parte de tecnologias e ideias. Bom, o Brasil, no momento atual, ele é muito fraco comparado a outros países onde a internet é quase onipresente, né? Se você comparar o Brasil com Estônia, né, que é o país do meio, e a Coreia do Sul, são países relativamente novos
A Estônia é de 91 e a Coreia do Sul é de 1950. São países que cresceram do zero, do nada, literalmente do nada, e saíram de governos turbulentos, tem histórias turbulentas, e hoje são grandes potências na parte de tecnologia. Né? A Estônia, por exemplo, se você quiser abrir uma empresa agora, nesse momento, na Estônia você pode. Eles vão te dar uma residência digital, que eles chamam de e-residency, e, enfim, entre outros benefícios. O país tem apenas 1 milhão de habitantes, mas é incrível que você possa se tornar um cidadão digital e criar uma empresa na Estônia nesse momento. Você tem que pagar, obviamente, mas é algo muito simples. Na Estônia, a gente já tem, você pode pagar seus impostos em apenas 5 minutos, qualquer tipo de impostos, é muito, muito simples. E é interessante que a Estônia fazia parte da União Soviética. Então, um país que fazia parte da União Soviética hoje é uma referência em democracia, é a democracia da internet, né? Algo interessante também gostaria de ensinar sobre a Estônia é que poucos sabem, mas a Estônia foi o país que criou o Skype. Skype foi um aplicativo que revolucionou ele. Hoje ele é meio esquecido, né? Hoje a gente tem o Zoom, tem o Teams, mas o Skype ele foi assim, dos primórdios dessa revolução de de você se comunicar com as pessoas através da internet. Então ele foi criado na Estônia. A Estônia tem a maior quantidade per capita de startups do mundo na capital. Então todo canto tem uma startup na Estônia. É um país assim surpreendente e é um país que a gente, quanto você estuda mais você quer aprender sobre ele. É importante a gente comparar com o Brasil, porque assim, agora vamos falar um pouquinho de tecnologias que o Brasil tem. O Brasil ele tem a urna eletrônica, por exemplo, né, bem controverso, mas se você parar para pensar, assumindo que existe uma integridade dos dados, que a gente pode ter uma confiabilidade dos dados na urna eletrônica, por exemplo, a gente teria algo muito positivo, né, muito rápido. Você vai lá, vota, os dados são compilados, você já sabe quem votou, assim, algo muito rápido. Nos Estados Unidos demora muito tempo para você fazer a contagem dos votos, né? E muitas vezes você não garante a integridade dos dados. Né? Infelizmente, isso pode acontecer. Mesmo que você tenha muita segurança, o processo ainda não é eletrônico. Então, não adianta você colocar 20 seguranças se o processo ainda é em papel, você tem que ir lá assinar e tal. Então, assim, o Brasil eles têm um problema muito grave de corrupção, de falta de confiabilidade, transparência do governo. Porém, ao mesmo tempo, se a gente eliminasse muitos desses problemas de corrupção, problemas governamentais, o Brasil seria uma grande potência, principalmente em questão de eleições, por exemplo, que é algo que é muito importante no desenvolvimento do país. Aqui é o Brasil onde ele está no ranking da digitalização governamental, então ele ocupa a posição 44, muito abaixo de países como Dinamarca, Austrália, Coreia do Sul, Reino Unido, né, os personagens que sempre aparecem no topo. Bom, agora eu gostaria de mostrar para vocês a agenda que o Brasil planeja fazer. Eu vou deixar também o link para vocês poderem ver depois, que o Cristóvão mesmo que mandou isso para mim, gostaria de compartilhar com vocês. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu vou abrir ele e vou mudar compartilhamento de tela para vocês poderem enxergar também. Bom, aqui está a agenda da agenda brasileira para a indústria 4.0. Eu vou só mostrar para vocês aqui brevemente, depois vocês dão uma olhadinha mais a fundo. E eu nem sabia que isso existia, né? O Cristóvão que passou para mim. Eu achei muito interessante que existe algo no Brasil como isso, né? Que determina todo o movimento das evoluções e mostra qual que é o futuro do Brasil. Aqui a gente também tem, ele explica exatamente quais são as partes que se unem, que formam a indústria 4.0. Então, tem a questão biológica, tem a questão... Eu vou falar da biologia ao longo do trabalho no final, mas que é algo interessante, mas a gente tem internet das coisas, a gente tem biologia sintética, sistemas cyberfísicos, inteligência artificial, manufatura aditiva. Então, a gente está falando da parte 3D, então você criar partes, componentes 3D.
Aqui ele fala um pouquinho sobre... assim, aqui é interessante saber que, no momento, ainda a parte do PIB que é gerada, a riqueza que é gerada através da indústria 4.0 ainda é uma parcela muito pequena. Porém, no futuro, a gente espera que ela seja uma parcela muito maior, que a eficiência seja, que aumente a eficiência, que o Brasil consiga criar mais riqueza. Enfim, vou voltar ao trabalho aqui, depois eu mostro para vocês, deixo o link. Só um segundinho que eu vou abrir aqui de novo, fechou. Bom, voltando ao trabalho, então. É... Bom, agora eu vou falar um pouquinho da educação a longo prazo. Então, a educação a longo prazo é mais uma discussão que eu gostaria de ter com vocês, que é o seguinte. O Brasil, a educação brasileira, ela está preparada para esse momento? A educação brasileira, ela está preparada para a indústria 4.0? Bom, a resposta a curto prazo, eu diria que não, né? Mas a longo prazo, sim. A longo prazo, a gente espera que isso aconteça. Porque se isso não acontecer, a gente vai ter graves problemas. O primeiro, a eficiência dos processos. Então, o Brasil não vai conseguir competir com as grandes economias, né? Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, enfim, entre outros países. E outro problema também é que as pessoas não vão estar preparadas para essa revolução, né? Pouquíssimas vão estar preparadas. Aqueles que estudarem bastante vão estar preparados. Porém, a gente precisa incentivar as pessoas a fazerem isso. Não tem que ser um processo que ela tem que fazer tudo por ela mesma, entendeu? Tem que ser um processo natural. Isso tem que ser parte do cotidiano. Indústria 4.0, indústria 4.0 tem que ser algo que já seja, assim, a pessoa se alimente isso nas escolas, alimente isso nas faculdades. E, assim, eu gostaria de dar um exemplo, por exemplo, da Coreia do Sul, que é um país hoje muito rico, um país minúsculo, mas hoje um país muito rico. Aí a Coreia do Sul, em 1970, vivia uma ditadura e o ditador na época, né, que tomou conta da Coreia do Sul, ele determinou que todos os coreanos deveriam estudar, obrigatoriamente, todos. E a educação seria para a indústria, seria para o desenvolvimento do país. Mais de 95% na Coreia do Sul estava muito bem educado nessa época devido às políticas. E hoje o país, né, a gente sabe o que aconteceu, né, a gente tem grandes empresas como a Samsung, LG, Hyundai, entre outras grandes indústrias, que são empresas gigantescas hoje e que dominam o mercado internacional e tiraram a Coreia da pobreza. Assim, é uma história muito interessante, uma história de superação de um país que não tem recursos naturais, é um país que, assim como o Japão, também não tem recursos naturais. A Coreia do Norte, por exemplo, né, é um contraste muito interessante. A Coreia do Norte é um país que tem muitos recursos naturais, porém é miserável hoje. E a Coreia do Sul é um país que não tem recursos naturais e que é muito rico hoje. Então, a Coreia do Sul, por exemplo, qual que é o bem da Coreia do Sul? O que ela exporta? Ela não exporta maçã, ela não exporta banana, ela não exporta... Ela não é um país de agricultura. A Coreia do Sul, ela exporta conhecimento, ela exporta tecnologia, ela exporta chip, celular, né? A gente está falando de CPU, enfim, a gente está falando de tecnologias celulares, né, televisões, tecnologias que a gente não está falando de agricultura, a gente está falando de puro conhecimento, tecnologias que são muito complicadas, complexas, e que você só consegue desenvolver com uma população muito bem educada.
Então, assim, o Brasil, para ele poder competir com esses países, ele precisa incentivar a tecnologia, ele precisa incentivar que as pessoas é, desenvolvam, assim, como que eu posso colocar? Novas empresas, novas indústrias, ou que entrem nas empresas que o Brasil já tem e melhorem e cresçam, né, novas startups, um ambiente, um ecossistema empreendedor. Bom, agora eu vou falar um pouquinho dos extras, né, que eu trouxe para vocês. Bom, esse cara aqui, o nome dele é Andrew Young, assim como está na tela, e ele teve uma proposta muito interessante. Ele foi candidato à presidência dos Estados Unidos, porém ele não ganhou. Mas ele tinha uma proposta muito interessante, totalmente diferente dos candidatos que estavam competindo, né? A proposta dele era o seguinte: ele vai dar US$ 1.000 para todos os americanos que não têm emprego, que não estejam empregados, para compensar o dano dos empregos que vão sumir devido à automação. Aí você para e pensa, então você vai ganhar US$ 1.000 sem fazer nada. Então, mas vamos conversar um pouco sobre o assunto. A automação, ela vai reduzir, né, muito, os postos de trabalho no futuro. Qual que era a ideia dele? As empresas vão reduzir os postos de trabalho, vai aumentar a eficiência devido à automação, isso vai aumentar os lucros e vai aumentar a produtividade da economia. Então, assim, vai melhorar, porém, para algumas pessoas não vai ser tão bom. Então, o que que ele queria fazer? Ele queria, em vez de você cobrar um imposto sobre o valor final do produto que a pessoa vai comprar, você cobra o imposto no momento da produção. Então, um exemplo, né? Você faz camisa, né? Você tem uma fábrica de fazer roupa e você quer comprar os materiais para fabricar a roupa de alguém. Então, você compra dessa pessoa e paga um imposto sobre o valor que você comprar. E esse valor que você pagar de imposto vai para o governo e o governo usa essa arrecadação de impostos na produção para poder pagar as pessoas que não têm emprego. E as pessoas que não têm emprego, o ideal, né, é elas gastarem esse valor e trazerem de volta para a economia, para ajudar a economia a girar. Então, basicamente, você vai dar um salário para as pessoas para compensar a perca dos empregos para a automação. Então, seria essa a proposta dele. Muito controvérsia, né? Muito controvérsia, mas se você parar para pensar, é algo que vai acontecer e, assim, a gente precisa lidar com a situação. A gente vai deixar as pessoas... A gente vai pensar somente naqueles super educados que vão conseguir os postos de trabalho, né, vão ter muitas faculdades, né, e vão conseguir se usufruir dessa revolução tecnológica, e aqueles que ficarem para trás, assim. Eu estou trazendo esse ponto para poder combater o ponto da evolução, para a gente poder discutir também, porque é um ponto bem complexo. Como é que a gente vai lidar com a parte social, entendeu? Seria mais a parte social que ele está dizendo. E agora, falar aqui da último extra, a gente finalizar o trabalho, que eu acho que é o mais interessante, que é a biologia sintética. A biologia sintética, a gente está falando especificamente, existem muitas áreas, tá? Mas o que eu trouxe é algo que está acontecendo agora, né? Essa personagem, né, a Luhan Yang, a empresa dela, ela desenvolve órgãos, ou melhor, ela vai utilizar animais, no caso porcos, para poder sinteticamente clonar estes órgãos dos porcos para poder colocar nos seres humanos e para poder ajudar com a falta de órgãos que existe hoje em dia quando a gente fala de doações. Então, se você precisar de uma doação de um órgão, por exemplo, você vai ficar na fila, você pode morrer, isso pode nunca acontecer, e existe uma fórmula que vai determinar a sua prioridade para você receber o órgão. É algo muito louco, mas basicamente depende da sua idade, depende de quantas doenças você já teve, depende de muito da sua família, depende de muitas coisas, muitos fatores. Mas essa equação gigantesca vai determinar a sua vida, basicamente, a sua chance de ter um órgão, de sobreviver.
E o que ela quer fazer? Ela quer reduzir as mortes e prover mais órgãos saudáveis para que as pessoas possam sobreviver. É algo muito interessante. Eu gostaria de mostrar um vídeo para vocês para finalizar a apresentação. É muito curto, tem 10 minutos e pouco, sobre ela mesma falando sobre a empresa e o projeto dela, para vocês poderem entender. E, enfim, eu vou mostrar o vídeo agora. Dá para enxergar a tela? Beleza. Dá para ouvir? Hi everyone, I'd like to introduce you to Leica. To most of us, Leica is simply a very cute pig. However, to hundreds of thousands of patients in need of a life-saving organ, Leica is a symbol of hope. You see, ever since the 1970s, when organ transplants became a real option for patients with kidney failure and other organ diseases, organ supply has been an issue. Over the last few decades, the issue only worsened as organ demand has exponentially increased. Currently, in the US, there are close to 115,000 patients in need of life-saving organ transplant. At the end of my talk, one more patient will be added to this list. Today, about 100 people will get a new organ, a chance to start their life anew, and yet, at the end of today, 20 others will die waiting. The situation is heartbreaking for patients, for their families, and for the doctors who want to do more. In some part of the world, the situation also become a disturbing social issue. In Asia, for example, media outlets reported that desperate patients are obtaining organs from the cruel black market. It is clear that a solution is needed to this crisis. Human lives are at stake. As a biologist and a geneticist, it has become my mission to help solve this problem. Today, I'm optimistic to say that we are on our way there, thanks to Leica. Using gene editing technology, it's now possible to exquisitely create human transplantable organ that can be safely grown in pigs. Before we jump into the incredible science that makes it happen, let's have a better understanding what xenotransplantation is. It's a process of transplanting animal organs into humans. You may want to ask, why pig organs? Because some pigs carry organs with similar size and physiology to human organs. Over the last half a century, pioneers of transplantation have tried hard to make it happen, but with limited to no success. Why is that? Two fundamental hurdles stood in the way. First is the problem of rejection. When our immune system sees a new organ as foreign, it will reject it. Second, and this one is specific to the organs from the pig. Every pig carries a virus that is benign to the pig but can be transmitted into human. It is called the porcine endogenous retrovirus, PERV. And this virus has the potential to cause a viral epidemic similar to HIV. Without an effective way to address these issues, the field of xenotransplantation has been on hold for more than 1 decade. Little progress has been made until now.
Let me share with you how I got here today with Leica. My journey started from Emei Mountain in China. That is a place well described in a lot of legendary stories, like the crouching tiger, hidden dragon. That is a place I call home. Growing up in the mountain, I started to have strong connection with nature. This is me when I was 7 years old, standing in front of an ancient Buddhist temple with a monkey on my shoulder. I still vividly remember how my friends and I would toss the peanuts around to distract the monkeys so that we can cross to hike through the valley. I love nature. When it was time to choose the field of study, I chose to study biology at Peking University in Beijing. However, the more I learned, the more questions I had. How could our genetic makeup be so similar to animals and yet we look so different? How is our immune system capable of fighting off so many pathogens, but smart enough not to attack ourselves? Questions like this tormented me. I know it sounds nerdy, but you know I'm a scientist. After college, I decided I didn't want to just ask the questions. I wanted to answer them, so I did. In 2008, I was lucky enough to be accepted into the PhD program at Harvard University and worked with Dr. George Church. While working in Church's lab, I started to learn and experiment the genetic makeup of mammals. Among all the experiments, one particular one took me closer to Leica. In 2013, my colleagues and I made changes in a human cell using a tool you may have heard about called CRISPR. We were one of the first two groups to report the successful use of such a tool in changing our DNA. It was an exciting moment in scientific discovery. The gene editing tool CRISPR has two components. It has a scissor called the enzyme CRISPR and what is called a guide RNA. Think about it as a genetic scissors with a microscope. The microscope is a guide RNA, which brings the scissors to the place we want to cut. And it says, here it is, and the enzyme CRISPR just cut and repair the DNA in the way we want. Shortly after we reported our study, physicians at Mass General Hospital were intrigued by the medical applications of our research. They reached out to us, and together we began to see the potential to use CRISPR to solve the organ shortage crisis. How do we do it? It is simple, yet very complex. We started by making changes in a pig cell to make it virus-free and human immune compatible. The nucleus of that cell is then implanted into a pig egg and allowed to divide into an embryo. The resulting embryo is then placed into the uterus of a surrogate mother and allowed to divide into a pig. Basically, it's a process of cloning. The piglet then carry organs whose genetic makeup hopefully wouldn't be rejected by the human immune system. In 2015, our team decided to tackle the viral transmission problem first. We wanted to take out all 62 copies of the PERV virus from the pig genome. By that time, it was nearly mission impossible. Even with CRISPR, we could only do 1 or 2 modifications within a cell. The record for number of modifications we can do in a particular cell was 5. We had to increase the throughput by more than 10-fold to achieve that. With very careful design and hundreds of trials, we successfully took out all the virus, broke the record. More importantly, our study showed that we could eliminate the possibility of this dangerous virus being transmitted into humans. Last year, with a modified cell and cloning technology, our startup eGenesis produced Leica,
the first pig of its kind born without birth. Leica represents the first critical step in establishing the safe xenotransplantation. It is also a platform that we can do further genetic modification on to solve the immunology problem. Since then, we have created more than 30 pigs without birth, and they may be the most advanced genome-modified animal living on Earth. We named Leica after the Soviet dog, who was the first animal to orbit the Earth. We hope Leica and her siblings can lead us into a new frontier of science and medicine. Imagine a world where patients suffer from liver failure can be saved with a new liver without having to wait for a donation or another human to die. Imagine a world where people with diabetes do not have to rely on insulin after every meal because we can provide them with good pancreatic cells that can produce insulin on their own. And imagine a world where patients with kidney failure do not have to face the burden of dialysis. We are striving to create that world, a world without organ shortage. We finally have the tool to tackle the problem we could never tackle before, and Leica is just the beginning of our journey. We have to be very humble in front of the nature because there are more issues to be addressed, including immunology and things we couldn't even anticipate at this point. However, it is our responsibility to translate the cutting-edge science into medicine to save the lives of all the patients who are waiting. Thank you very much. Bom, só finalizando, que o meu trabalho foi um trabalho bem complexo, né? Ele contém várias frontes de tecnologia, muito diferentes uma das outras, né? Biologia, a gente está falando de eletrônica, a gente está falando de automação, a gente está falando de muitas coisas muito complexas, mas que elas nascem do mesmo princípio da nova indústria, né? São indústrias que nunca existiram antes, são indústrias do futuro e, enfim, esse foi o meu trabalho. Muito obrigado a todos e é isso aí. Eu acho que vale uma bela discussão, né? Como lidar com as coisas que existem, que não existem, né? Que estão vindo, surgindo, sendo criadas. Acho que os pontos que você abordou foram muito legais, João. Caramba, eu falei 1 hora, meu Deus. Eu acho que não foi tudo isso. A gente foi o tempo de aula aí. Tá. Que foi quando começou. Quem entrou primeiro na reunião, aí já tem 1 hora. Acho que fui eu que entrei primeiro, depois o Gabriel entrou. Aí ele conta o tempo de aula e não de gravação. Tá, aqui mesmo. Daqui a pouco aparece pra gente ali com o tempo que foi. A gravação ainda está acontecendo, mas está sossegado. Eu acho que assim, a gente tem muita coisa sobre governo, porque o governo envolve todas as políticas públicas para se fazer as coisas funcionar. Porém, tudo que é novo precisa de regulação. E essas regulações que vão acontecendo precisam do governo por trás para que não tenham, por exemplo, o cara vai criar uma tecnologia, por exemplo, 6G ou 7G, falando aí das tecnologias de internet móvel, né? E aí ele cria um padrão único, exclusivo dele, que só ele possa utilizar. Então, por isso existem as regulações para que todo mundo possa trabalhar e desenvolver e criar um mercado competitivo possível para isso, né? Porque senão pode ter alguém, né, de espertinho, para não falar palavras pejorativas aí, que queira se aproveitar dessas características. Achei muito interessante a discussão da parte dos outros países, né? A Estônia
literalmente, eu já sou fã da Dinamarca há muito tempo, né? Eu acho a Dinamarca um país digitalmente destacado, né? Então ele tem uma característica única no seu DNA, né? Eu acho que a ideia com que eles têm de como proceder com tudo é muito interessante. Então, como que eu vou digitalizar o governo, como que eu vou digitalizar os processos, como que eu vou... O digitalizar é muito importante, é tornar digital, tornar isso acessível. Eu sempre discuto algo desse tipo e muita gente vem falar, nossa, por que no Brasil não? Temos alguns problemas de ordem física, de tamanho. O Brasil é do tamanho de um continente. Quantas Dinamarcas cabem aqui dentro? Às vezes, uma Dinamarca não é maior que um estado do Brasil. Então, são alguns cuidados que devem de ser tomados na hora que você avalia. O Brasil, sendo um país de tamanho continental, todas as soluções são complicadas, principalmente que você não consegue levar tudo para todos, né? E a discussão acho que é muito interessante, porque eu sempre defendo a área da tecnologia porque é dela que eu vivo. Então, é minha versão. Mas eu não sou tão cético e tão maluco para não ver o que realmente acontece. A tecnologia hoje, né, a evolução da tecnologia, principalmente do uso aí das 4.0, ou seja, das inteligências artificiais, uso de Big Data e etc., tem alguns pontos muito importantes. A gente está tornando se você imaginar que antes a gente tinha a classe baixa, a classe média e a classe alta, né? Você está afastando cada vez mais as classes majoritárias das minoritárias, né? Então você está criando um abismo entre as classes. Traduzindo, você está dissolvendo a classe média. A classe média ela está sendo puxada para o lado da classe baixa, e outra parte dessa população que está conseguindo ter acesso à educação, ou seja por oportunidades que ela criou, ou por oportunidades que surgiram a ela está se aproximando muito mais da classe alta, né? Então, o abismo entre as classes está se tornando algo absurdamente grande. Se você for imaginar em questões de valores, né, você tem aqui um gráfico crescente. A classe baixa está aqui, classe média está aqui, a classe alta está aqui. Então, a classe alta tem maior poder aquisitivo e o volume de dinheiro que circula para eles é maior. Porém, todavia, entretanto, você tem o contrário, né? Aqui é a classe alta, dizendo em quantidade, aqui está a classe média e aqui está a classe baixa. Só que essa curva, né, está se tornando cada vez mais absurda. E aí ela está fazendo algo assim. Aqui eu tenho um número muito grande de pessoas que estão na linha da pobreza, que estão passando situações complicadas. No meio, ela está abaixando cada vez mais, eu estou tendo cada vez menos pessoas. E no final, eu continuo com um tamanho pequeno de pessoas abastadas, né? E isso daí é algo preocupante, porque se você for ver, a gente tem um problema muito grave, porque a classe mais sensível, mais pobre, é literalmente a mão de obra massiva que faz as coisas acontecerem. São as pessoas que fazem a manufatura, que botam a mão na massa para produzir. Porém, a manufatura está sendo automatizada. Logo, eu estou aumentando mais ainda, jogando essas pessoas para a linha da pobreza de uma forma mais intensiva, porque eu estou tirando a capacidade de trabalho delas. Quanto às ideias, né, políticas de incentivo, eu acho fabulosa, né? A ideia, como que é mesmo o nome do ex-candidato aí, né, do japonesinho, chinesinho que você falou? Andrew Yang. Neil Young? Andrew Yang. O Yang lá. É Yang que nem a pesquisadora ali, né? A Luhan, né? Luhan. Eu acho que está certo. As políticas públicas assistencialistas são complicadas. Então, quando a gente fala, por exemplo, num governo Lula, aonde tem uma política pública assistencialista gigantesca, é interessante e não é. Ela é interessante, a ideia é muito boa, mas a aplicação dela não é feita da forma que deveria ser feita.
O que acontece é que você tem que dar assistência a quem precisa. Concordo. Então, é muito importante você dar capacidade para as pessoas que estão numa situação de fragilidade poderem ter o mínimo de dignidade e vida possíveis. Então, quando se fala no Brasil, né, e vamos pegar especificamente aí, falar do Brasil, quando você fala lá do programa Bolsa Família, o Bolsa Gás, Bolsa Leite, Bolsa qualquer coisa que tinha lá nos programas da linha PT, que, se forem ver, não é somente do PT, vem de outras, né? Eu estou falando aí para ter um contexto histórico, quando foi o Lula e a Dilma, né? Que foram vários anos, foram aí 12 anos, né, de governo praticamente, uns 10 anos de governo da linha do Partido dos Trabalhadores. Isso daí é muito importante. Eu acho sim que você tem que olhar a pessoa que está com maior dificuldade. O problema é você ter as pessoas que se vitimizam. Então, eu vou ter um filho para que eu possa receber um Bolsa Família. E aí eu vou ter um dinheiro do governo. Eu acho sim que você teria que ter, mas teria que garantir alguma coisa. Então, por exemplo, garantir que teu filho estude, garantir que teu filho tenha acesso às vacinas, à medicação, ver se ele está sendo bem alimentado, porque esse dinheiro é para cuidar dele. Então, se a grana for para cuidar dele e não dos pais, eu acho correto. Mas como que você vai mensurar isso num país de dimensões continentais? Se fosse, talvez, num país do tamanho do estado de São Paulo, eu já acharia muito difícil. Numa região, por exemplo, do Vale do Paraíba, eu ainda acho muito complexo. Então, vai recaindo para as menores unidades federativas, que seriam aí os governos estaduais. E aí cai mais ainda para os governos municipais. E aí os governos municipais, dependendo do município, o município é muito grande, tem muita gente. Se você pegar o município de São Paulo, a cidade de São Paulo é absurdamente grande ao ponto de ter subprefeituras. Por quê? Uma prefeitura só não dá conta de tudo. É muito distante da realidade lá da outra. Então, cada uma tem uma função. Você está subdelegando tudo isso daí. Legal, mas se você tiver um projeto de assistencialismo que você dá assistência, você dá o peixe para não morrer de fome, mas você também ensina a pescar, ensina a produzir o peixe, criar o cativeiro, produzir o peixe, pronto, a gente tem a solução perfeita. Então, o que falta não é o processo de ajudar a pessoa. O processo de ajudar a pessoa tem que continuar até ela conseguir andar pelas próprias pernas. Só que aí o que acontece na nossa população, né, infelizmente, é que isso daí se torna parte da receita, e aí a pessoa acha que ela, começando a trabalhar, ela vai perder esse benefício. Na verdade, esse benefício tem que ser para ela continuar sobrevivendo. A partir do momento que ela começa a trabalhar, ela deve sim parar de receber esse benefício para andar com as próprias pernas. Só que aí entra o fato de a gente precisa dar educação. Então, quando eu falo para vocês que somos privilegiados, que estamos podendo ter aulas no horário devido, com a carga horária devida, com a quantidade de matéria devida, mesmo tendo alguns prejuízos, talvez, em algumas experiências práticas, né, o uso de algumas coisas, o contato, né, com os colegas, eu acho que ainda somos muito privilegiados, porque a gente pode ter educação. Eu acho que educação nesse momento pandêmico é luxo. É luxo. Não é qualquer um que tem educação. E vocês estão numa faculdade pública, e eu acho que é mais luxo ainda. Mas eu precisei desembolsar para ter internet, eu precisei desembolsar para ter. Tudo bem, mas quem está na particular, além de pagar a faculdade, também teve que desembolsar as mesmas características que você. Então faz parte do processo. Assim penso eu. Opinião minha, do Cristóvão. E esse momento que eu penso da gente evoluir é justamente que, se a gente não investir na educação, a gente vai ter um problema grave. E a gente está com um problema sério de vários conceitos da educação, que você tem o passar direto de ano, o que o João falou, que realmente é muito complicado hoje para o aluno aprender. Por quê? Porque o volume de informação que lhe é imposta é gigantesca, diferente do que eram para os nossos pais e para os nossos avós.
O quanto eles estudavam era muito mais tranquilo e era muito mais simples do que a gente, mas a velocidade deles, o meio que eles criam, a velocidade de aprendizado era totalmente diferente. Nós somos hiperestimulados, então a gente tem muitos meios de estímulo que aceleram o processo de aquisição e retenção de informação. Então a gente consegue, sim, aprender mais rápido que eles. E por isso a gente tem uma quantidade maior. Por quê? Porque o mundo pede isso daí, a gente precisa ser mais especializado. E não adianta você pensar assim, eu vou criar a melhor educação do mundo hoje. Você cria a melhor educação do mundo hoje, amanhã eu quero ver o resultado. Não, você não verá amanhã. Você verá aí no mínimo, dependendo da onde você estiver aplicando a técnica, se for no ensino superior, em uns 5 anos você vai ver isso daí começar a gerar frutos. Se for lá no ensino médio, você vai começar a ver isso daí em 8 anos, 10 anos, né? Se você trouxer isso daí para os ensinos base, cara, bateu 20 anos, 15 a 20 anos para você ter resposta ao processo que você iniciou hoje. Então, se hoje a gente iniciasse uma política pública efetiva para a educação, hoje a gente está em 2021, você bota aí mais uns 15, 20 anos. Pelo menos 35, 40. Então, 2035, 2040, a gente obteria fruto disso daí. Mas iria demorar tanto assim? Porque é o tempo da criança passar pela formação de todo. Você precisa fazer ela passar por todos os períodos de educação. Hoje, se você for ver, a nossa medida é muito complicada, porque um professor, por exemplo, de uma creche, ele ganha uma merreca, em comparação a um professor do nível superior. A distância salarial é muito grande, só que você está aqui na base para você preparar a criança para a formação. Então, essa pessoa tinha que ser hiper especializada. Ela tinha que ter muitos conhecimentos na área de psicologia, psicomotria, para poder criar estímulos para que a criança seja capaz de aprender esse volume de dados que vem para frente. Então, na verdade, isso daqui está errado. A gente tinha que ter algo assim, né? Então, ele ser, né, quase um patamar professor, independente de onde ele esteja agindo, ele deveria ser bem remunerado para que ele pudesse ensinar. Não estou defendendo a minha área, mas eu estou falando que deveria ter uma remuneração para dar incentivo para ele poder se especializar. Um professor hoje, se você pegar da rede pública, o cara pega o máximo de aulas que ele pode para ele ter o mínimo de vida em condição, né? Então, se ele pode dar 64 horas de aula por semana, ele vai tentar pegar 64 horas de aula. É a coisa mais absurda do mundo, mas é uma realidade. E aí, 64 horas aula vai fazer com que ele trabalhe de manhã, de tarde, de noite, de segunda a sexta, mais o sábado. É uma coisa absurda para ele ter um mínimo de condição. E isso daí é uma realidade. Agora, aqueles que não podem por qualquer outro motivo, que tem família, que tem que tomar conta da criança, que não sei o quê, eles não conseguem ter. E aí você tem uma pessoa que tem problemas pessoais na vida financeira, né? Moradia, tudo isso daí. Imagina essa pessoa cheia de problemas indo educar uma criança. Como que você pode desejar que uma criança seja muito bem educada por uma pessoa que vem de um meio muito complicado, pois ela não é bem remunerada e tem extremas dificuldades para chegar naquele ambiente para trabalhar? É por amor, né? Só deve ser por causa disso. É por amor à profissão, por amor ao ensino. Deve ser. Isso daí acontece no nosso meio. Então, essa discrepância está acontecendo e é uma forma muito longe. A gente está criando um abismo muito gigantesco entre essas posições. Eu sempre gosto de lembrar que, por exemplo, eu fui fazer a parte da divulgação do vestibular da FATEC no shopping de Guaratinguetá. E aí eu fui abordar um grupo de jovens que estavam vindo, adolescentes, não são crianças, são adolescentes. E aí eu falo, meu querido, tudo bem? Deixa eu te perguntar, você tá em que ano, né, do colégio? Eu tô no 3º ano do colégio. Legal, então você já tá aí com vistas à faculdade? Aí eu fico olhando com aquela cara de paisagem, né? Uma interrogação gigante na cara do moleque. Aí eu falei, você conhece a FATEC? Gostaria de conhecer? Ela é uma faculdade pública, gratuita, ela oferece 7 cursos, né? É curso? E foi assim que ele falou para mim. Eu não tô brincando, não. Ele falou assim, é curso.
Eu falei, é um curso de nível superior, você vai se formar tecnólogo, vai ter uma oportunidade melhor no, na sua vida. E ele insistiu, é curso. Eu falei, é curso sim. É quanto tempo? Eu falei, nossa, a faculdade, ela é uma faculdade de tempo mais reduzido, ela é uma de tempo rápido, são 6 semestres. 6 semestres? Mas quanto tempo é isso? 3 anos? Ah, mas demora tanto assim o curso? E aí eu fui conversar com esse cara. Eu, assim, na hora me subiu, né? Uma fervura de raiva. Eu falei, "Pô, esse cara tá de zoeira comigo, só pode ser." Aí eu falei, não, peraí, eu vou respirar fundo, respirei, fui lá conversar com ele. Os pais não têm formação superior. Terminou o ensino médio, se, né, eu acho que o pai tinha feito o ensino médio, a mãe não tinha feito, tinha parado no fundamental. Eles desconheciam o que era faculdade, porque eles nunca ouviram falar. Como que a gente pode ver? A nossa cidade é uma cidade interiorana, mas ela não é uma cidade é, tão, né, regredida no tempo, né? Ela é uma cidade boa, temos várias, a gente tem universidade, faculdade, escola de especialistas da aeronáutica. E aí eu ouvi um negócio desse de um moleque que não conhece, não sabe o que que é uma faculdade. Cara, o ambiente onde esse moleque deve estar estudando, os professores que ele, né, que estão lecionando para ele, será que não falam para ele por quê? E aí eu tive a oportunidade de trabalhar em alguns concursos da prefeitura e eu fui para vários colégios, né? Fui coordenar aí algumas aplicações e eu coordenando fui conversar com os professores daquele local de uma, não vou nem citar o nome da escola, né, para ninguém ficar aí menosprezado ou ofendido. Fui conversar com o pessoal da escola, aí eu tive a calhordagem de perguntar para que ano que eles davam aula. Ah, dou aula para o médio, legal, bacana. E aí, o que seus alunos querem fazer? Ah, a gente não fala de faculdade aqui para eles, não, porque é muito para a cabecinha deles. Tenso. Como que uma escola pública não fala de ensino superior? Porque acha que as pessoas que estão ali não são capacitadas a ir para o ensino superior? Se o cara não tem isso em casa, não sabe disso por algum meio em casa, ele não vai saber pela escola. Mas se os pais também não sabem, a escola não fala, ninguém vai falar para ele. Ele acha que acabou o ensino médio, acabou a vida ali, tá tudo certo, ele já estudou o que tinha que estudar. E aí ele não consegue emprego depois, e ele não sabe por quê. A partir do momento que a gente conseguir mudar essa chave na cabeça dos professores, conseguir mudar na cabeça dos pais, mostrar que existe ensino superior, explicar o que é o ensino superior, que não é um curso, não é só um curso, é uma formação, é uma preparação. Eu acho que ter mais cursos técnicos. Na nossa cidade, a gente tem 2 cursos técnicos, realmente, né? Que é o Cotec e ETEC. Eu acho pouco. Deveríamos ter mais. A gente tem que ter mais um curso técnico, custa caro, mas os profissionais que saem de lá já saem para o mercado. Precisa fazer o superior? Não precisa, mas esses caras querem fazer o superior. E vocês, são muitos vieram de ETEC, sabem realmente que isso daí é verdade. Lá, quando você está na ETEC, você não pensa assim, acabei, acabou. Você é incentivado a ir para um nível superior. É o level up, né? É o próximo nível que você vai subir. Então, você terminou, qual que é o próximo nível que você vai fazer? Quando você se forma no curso de análise e desenvolvimento de sistemas, e aí, você vai tirar a certificação? Pô, legal, você vai fazer uma especialização? É sempre assim que a gente pergunta. Por quê? Para te incentivar um level up, para você ir para o nível acima, para você evoluir. E enquanto a gente não tiver isso como política pública básica, eu acho que a gente não vai ter muito o que fazer. O gap entre a pobreza e a riqueza vai se tornar maior, a classe média vai ser mais achatada ainda. Minha opinião. É o que eu vejo, o que eu leio, o que eu tenho pesquisado e é o que eu tenho entendido de tudo isso que eu leio. Posso estar redondamente enganado, mas vamos lá, né? Vamos tentar pensar nisso daí. Eu acho que os momentos que a gente tem são interessantíssimos. Como eu falo, não falta emprego. Eu falo, não falta emprego. Aí fala assim, que você está mentindo, claro que está faltando emprego. Não, não falta emprego. Não falta nem oportunidade de estágio. Não falta. O que eu recebo por dia de
vaga de estágio, vaga de emprego, vaga de não sei o quê, vaga de trabalho, mas é tudo trabalho especializado. Aí, por exemplo, eu tenho coleguinhas que estão em outros semestres que estão choramingando na minha cabeça que não conseguem estágio. Aí eu viro para ele e falo assim, viu? Quando você ficava cagando pau, perdão pela expressão, mas cagando pau para as aulas, ficava aí vagabundando, não queria fazer, bababá, agora você quer um estágio. E você não está conseguindo. Aí a culpa é da faculdade? Sim, a culpa é da faculdade, que de alguma forma te aprovou. Mas aí você tem os subterfúgios de cola, né? De colar no coleguinha lá, juntar no coleguinha para fazer trabalho em grupo para passar. E aí você dá as suas gabeladas lá e vai e passa. Aí depois não consegue trampo, não consegue estágio. Por quê? Por causa disso. Tem muito caso assim. Existem os outros casos que aí são as discussões que a gente teve nas primeiras aulas e foi prova, né? As pessoas que vieram no evento que eu falei, né, que são de empresas aqui da região, eles falaram, o conhecimento técnico a gente dá, ele precisa ter a base. Se ele tiver a base, a gente dá a especialização para eles. Mas você não pode chegar lá e falar, não sabe nem o que é um computador. Você pode ser a melhor pessoa do mundo. Uma pessoa que todo mundo gosta de ficar perto de você, você se dá bem com todo mundo da empresa, mas você não sabe nem o que é um computador. Você não tem nem celular. Como que você vai ser um programador? Ah, a empresa vai me preparar para isso. Também não é nesse ponto, né? O mínimo necessário é preciso. Então, você precisa ter um conhecimento mínimo de lógica de programação, um conhecimento mínimo do que é banco de dados, um conhecimento mínimo de relação profissional entre pessoas. Então, gestão de pessoas é importante. Então, tudo que você for pegar de disciplina na faculdade é base para o mercado, é isso que eles querem. Não quer que você seja o mega especialista. Eles vão te preparar e vão te dar condições para você se tornar o mega especialista lá. Normalmente vão te ofertar treinamentos online, ou na época que era presencial e todo mundo estava próximo, né? Treinamentos presenciais em company, né? Vem o cara e treina você dentro da empresa no horário de trabalho, né? E você está ganhando para estudar, para especializar, para implementar uma nova tecnologia. Bacana, isso é realidade. Mas o mínimo é necessário. Então, o mínimo realmente é necessário. Então, não vem, né, reclamar para mim que não consegue estágio, que não tem colocação no mercado. Você está criando o seu próprio gap, você está se jogando não para a parte superior do nosso gráfico, mas sim para a parte inferior. E aí é um problema onde você tem que solucionar, não sou eu, porque eu não posso te obrigar a fazer nada. Você é indivíduo, tem suas responsabilidades e suas capacidades. Eu posso te incentivar. Agora, se você vai aceitar o meu incentivo ou não, já é outro. Problema muito distante. A ideia das novas empresas surgindo, que vão produzir coisas diferentes. Imagina você chegar para mim e falar: Ah, Cristóvão, estou trabalhando agora numa empresa de produção de órgãos. Aproveitando o gancho aí como que é o nome? Da Luhan Yang, né? Já imaginou? Vocês ouviram que ela falou? A startup que eu estou é a Egenoma, né? Eu acho que é isso, se eu estou bem lembrado. Egênesis. Egênesis, é. Então, meu, startup, é empresa. Ela tem uma empresa para fazer isso daí. Ela criou uma empresa de uma área que não tinha antes. Aonde você já ouviu falar de uma empresa de produção de órgãos? Matrix, aonde você está fazendo. Não, nem Matrix. Matrix era a utilização lá, né? Mas, meu, é muito maluco. São coisas que você fala. Se você falasse para mim há 5 anos atrás, cinco, antes de você entrar na faculdade, quando você estava lá no ensino médio, chegasse lá para vocês, eu chegasse lá e falasse assim: olha, pessoal, daqui a 5 anos, eu espero que vocês estejam aptos a ir trabalhar na empresa de produção de órgãos. Era capaz de eu ser preso. Não estou brincando, seria avaliado como uma insanidade, uma maluquice. Cara, em 5 anos não existia isso daí. Em 5 anos. Como? Em 5 anos. 5 anos. Pô, dependendo de como você vai na faculdade, uma faculdade de 3 anos se torna 5 fácil, né? E você sabe que é verdade. Então é o tempo que você está estudando.
E já mudou tudo. Então, desde que você entrou até agora que você está saindo, as coisas já não são mais como eram antigamente. E não vão ser daqui a 5 anos, quando você se formar. Aí você fala assim: eu não quero trabalhar agora, eu vou ficar em casa. Esquece, você ficar em casa sem estudar, você está ficando muito, muito, muito para trás. Você vai precisar fazer cursos de requalificação e vai ser extremamente necessária essa requalificação. Então, esse momento dos governos estarem planejando lá o que vai acontecer é muito interessante. Então, para quem pensa que o Brasil é tão desgovernado assim, tão sem cabeça, tá errado. O Brasil tem muita coisa legal, tem esse plano de ação para as indústrias que é para direcionar o que deve ser feito. E aí você pode pegar, por exemplo, alguns coleguinhas que estão trabalhando em algumas indústrias da região, na área de TI, e perguntar para eles: até quando a indústria lá onde você está trabalhando vai entrar nisso daí? Em 5 anos? Eu tenho um coleguinha que aqui da sala que iria responder ano que vem. Está no meio da transformação digital. Esse tal de transformação digital é o ato de, né, trazer tecnologias digitais para automatizar ou melhorar o processo de alguma forma, ou digitalizar o processo, transformar um processo que poderia ser manual, né, em um processo digital. Talvez para garantir, né, a veracidade dos dados, a segurança dos dados, ou para manter os dados fidedignos ao que é real. Você começa a não mais ter um cara que lê a pressão de um equipamento e anota numa planilha. Mas aí aquela informação vai direto para um sistema de monitoramento. E aí começa a ter informações. Eu não preciso mais do cara para anotar. E olha o trabalho do cara. O cara ele tinha que olhar no negócio, saber ler o númerozinho que está e anotar no papelzinho. Eu não preciso mais desse cara. E aí o que acontece? Eu preciso que esse cara que ia ler o númerozinho, que ele esteja agora projetando o equipamento e mantendo o equipamento que funciona aí para fazer comunicação. Só que ele vai atender, sei lá, quantas indústrias, né? Ele não vai ficar específico para uma. E isso daí é importante você visualizar. Hoje, as áreas de TI das indústrias são minúsculas. Se você pegar, eu vou pegar aqui como exemplo, em Guaratinguetá, a maior indústria que nós temos aqui é a BASF. Vai ver o tamanho do TI da BASF. Aí você fala assim: é terceirizado. Sim, você acha que a empresa terceirizada que cuida do TI da BASF cuida somente do TI da BASF. Você tem essa crença. Esses caras prestam serviço para tudo quanto é empresa que eles podem, mais algumas. Então, sim, é difícil, claro que não é um processo, mas é um novo real que a gente está vivendo. É assim. Está acontecendo. Eu não vou manter mais uma mega equipe de TI. Eu vou manter o mínimo necessário para funcionar. Porque se aquele cara não puder, ele aciona quem pode. Então alguém tem que ter lá, através de um contrato, tempo de resposta. Então o cara tem que vir e dar a solução naquele tempo. Eu compro já produtos prontos, eu não vou mais fabricar in-house, né? Eu vou chegar e não vou desenvolver o meu RP, eu vou lá e contrato uma SAP para colocar o RP e acabou. Se der pau, se der mudou alguma coisa de legislação, e aí SAP, você não vai atualizar? Eu estou pagando a porra do contrato, meu filho. Atualiza aí. E eles têm que atualizar. E é só isso que o cara do TI está fazendo hoje. Hoje ele é literalmente um proxy, né? Bate nele a requisição, ele demanda para quem tem que ser. Então a requisição cai aqui e ele fala qual empresa que vai resolver. É isso. E aí você viu que qual empresa vai resolver? Pode ter um contrato com várias e várias empresas, cada uma para uma coisa, uma para a parte de infraestrutura de rede, outra para a internet, outra para segurança, outra para, sei lá, para infra local, para manter uma infra local, outra para armazenamento em nuvem, outra para sistema, outro para outro sistema, né? Então você pode ter várias empresas. Será que a equipe real de TI diminuiu? Talvez o dinheiro que era gasto com a equipe de TI foi até mais, né? Eu acho que deve ter ampliado. Porém, agora eu tenho uma diversidade gigante de empresas e as empresas são pequenas trabalhando. Há algumas empresas com 5, 10 pessoas, outras empresas com 2 pessoas. E é assim. E não está mais em um local. E aí o serviço entra como sendo algo novo. E os governos estão muito de olho nisso daí e estão planejando como que vai acontecer. Então você tem que estar de olho não na grande empresa. Você pode estar de olho na pequena empresa que vai prestar serviço para a grande. E aí, perfeito, vai funcionar muito bem a tua vida.
Então, a ideia do Brasil estar tão atrás no ranking, ainda acho que é por causa do seu tamanho. É muito grande. Tem local no Brasil que não tem luz, não tem água. Como que você quer que tenha internet? Como é que você quer que tenha digitalização num local desse? Tem local que não chega sinal de celular. Então, meu filho, não tem sinal de celular. Celular é via satélite, se você tiver muita grana para bancar. Se não tiver, eu vou ligar para você na terça-feira, do meio-dia às 2 horas. Aí você sai, vai lá no perto da estrada, e aí lá no topo da montanha, no pé da estrada, sei lá, e você consegue falar. Porque da tua casa você não consegue. A gente ainda tem essas realidades. Aí você acha que é tão distante? Não. Pega qualquer cantão aqui de Guará para você ver. Guará é gigante, é grande pra caramba. Você tem serra. Você vai aí para a serra, muito provavelmente não tem sinal de telefonia. Muito lugar em Guaratinguetá não tem sinal de telefonia, mas faz parte do processo. E a gente tem sim que acreditar nisso daí. Que quando tivermos, né, a infraestrutura cobrindo todo o território, com certeza o Brasil vai ser muito digitalizado. Mas aonde tem que ter qualidade. E não é o que acontece. Hoje a gente tem, por exemplo, em algumas cidades, provedores que são precaríssimos, né? Não conseguem, né, prover internet de alta velocidade para todo mundo. É gargalo, faz parte. Aí por quê? Porque não chega para eles contratar, por exemplo, de um grande provedor, tipo uma Embratel, uma Claro, né, uma Vivo, um link para ele redistribuir, isso é caro. E ele não consegue. E para Vivo não vale a pena fazer isso daí para uma região tão remota. Tem que ter um mínimo de população para poder valer a pena a infra toda que eles vão investir. É business, né? É negócio, mano. Isso aí é dinheiro que vai. Eu não vou colocar lá numa cidade de 50 habitantes uma infraestrutura que eu preciso pelo menos de 50 mil para pagar, né? 50 mil habitantes para pagar isso daí. É isso daí que é complicado. Então, esses processos são muito legais que a gente está vivenciando. Se você entendeu que hoje, na verdade, a gente está vivenciando uma revolução industrial, eu estou satisfeito. Se você entendeu que os governos, eles estão sim se preparando, mas a velocidade com que eles se preparam é complicada ainda, sim, é a nossa realidade também. Se você entendeu que é uma área que você pode trabalhar, parabéns, você está descobrindo um novo nicho de mercado. Trabalhar num esquema que você estuda todo dia tecnologia para regular. Você pode ir para uma área dessa, porque precisam de alguém da área técnica que tenha conhecimento para traduzir, né, o informatiquês para o português. É necessário. Quem é suporte e trabalha, por exemplo, com escolas, né, está ajudando as escolas aí, ou faz estágio em escola, e aí percebe que o professor que ensina a criança tem dificuldade, por exemplo, para ligar um projetor, sabe da nossa realidade. É isso que eu estou falando. Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer essa transformação digital. E assim, existem governos no mundo que estão extremamente avançados, como foi citado aí vários, o João citou muito bem, mas existem várias iniciativas legais, né? Como existem várias iniciativas estranhas, como eu citei da Inglaterra, né? A Inglaterra tem um contrato com a Microsoft para a Microsoft continuar mantendo, eu acho que é o Windows, eu acredito que seja o Windows XP. Se não for o Windows XP, é o Windows 98. Tem um contrato desse tipo, sim. Eu não estou zoando, é verdade. E aí por quê? Porque o sistema deles roda nisso daí. E para trocar o sistema é muito mais trabalhoso do que fazer o contrato com a Microsoft para manter compatibilidade com isso daí. Então, vale a pena eu manter a compatibilidade, ficar com uma coisa velha rodando, mas está tudo beleza, funcionando. Então, como que um local desse pode ser dito digital? Está funcionando no meio digital, mas não está evoluindo. Talvez tenha essa necessidade de aprimorar esse sistema. Então, você tem que fazer altos investimentos para recriar um sistema que está funcionando redondo? Sim, porque ele não roda mais em computadores novos. E isso daí é uma coisa que a gente tem, que é o tal do legado, né? O que ficou para trás, né? Aqueles softwares que foram desenvolvidos no modo client-server, eles estão legados e pode ser que eles não rodem mais em sistemas operacionais mais novos. Sim, verdade. E aí o que você faz com ele?
você tem duas possibilidades. Você compra uma máquina nova com sistema operacional novo, instala uma virtual machine e roda ele de forma virtualizada numa versão antiga, ou você migra esse sistema. Eu opto pela opção de migrar o sistema. Se o sistema é muito grande, muito complexo, eu acho que você deveria fazer, sim, essa virtualização ou qualquer outra solução para manter a tua infra funcionando e os serviços rodando, e você investir pesado para você transformar esse seu software num software que consiga se adaptar à realidade atual do mercado, transformando, por exemplo, ele em web. Seria uma possibilidade muito interessante. É caro fazer isso? Claro que é muito caro. Porque você tem que manter duas infras paralelas funcionando. Não é difícil, duas equipes de desenvolvimento, uma para manter o software que tinha, outra para criar o novo software, elas têm que se comunicar bem, só que o cara que está mantendo, ele sabe que quando terminar a migração, a construção, o emprego dele está em jogo, porque ele está trabalhando com tecnologia velha, né? Então é complicadíssimo. E os governos estão trabalhando sim, então políticas estão sendo criadas, mas elas têm que ser um pouco mais elaboradas. Minha opinião continua firme e forte. Se você quer transformar uma população, inicie pela educação. Recomendo, né? Deixo aí de recomendação para a gente fechar o nosso papo antes do intervalo nosso, um livro chamado Freakonomics. Eu sou muito vidrado em estatística, né? Coisas interessantes desse tipo que análises de dados e de coisas que acontecem. O Freakonomics é um livro bem bacana que um cara matemático estatístico malucão fez, fazendo análise de coisas que aconteceram no passado dos Estados Unidos, o cara americano, né? E aí, por exemplo, a aplicação do Enem deles lá, né? Do exame de avaliação deles. E aí você pega o exame que é aplicado numa determinada época, você vê as notas e vê o que acontece, faz uma análise da população, dos índices de criminalidade, drogas, etc. E você vê lá no futuro como que essa população tá reagindo, né? Então você olha o passado, analisa ele com todos os conceitos e vê lá na frente o que está acontecendo. E aí você começa a tirar conclusões do que realmente aconteceu. E essas conclusões são muito interessantes e vale muito a pena você analisar e pensar o que eu posso tirar de proveito dessa análise que foi feita para que o meu país, a minha região, a minha população possa não cair no mesmo problema que está caindo lá o outro país. Então, fazer análise dos outros é muito importante para que a gente não cometa os mesmos erros. Então, que a gente cometa erros novos, mas os erros que já foram vividos e sofridos por outras pessoas, a gente deve tentar evitar. Eu acho que a ideia do governo 4.0 em digitalização fortalece muito a indústria, fortalece o agro, fortalece os negócios, fortalece a educação. E aí, se a gente for entrar no mérito da conversa de educação, a gente só falou dos problemas. Mas será que uma escola está preparada para uma educação 4.0? Eu vou deixar essa resposta para ser dada pelo Zé. O Zé deve discutir isso daí com a gente. O Zé aqui vai falar de educação 4.0, né? Então, acho que é uma boa pergunta a se fazer e a se responder. Será que a gente consegue? Será que quais tecnologias a gente pode utilizar para a educação? Hoje, com o online, né? Não é EAD, é online, a gente consegue ver algumas coisas diferentes acontecendo e já é um passo na direção do uso dessas tecnologias. Muito provavelmente, se elas não existissem, a gente não teria como dar aula dessa forma. Talvez a gente estivesse dando aula como antigamente, via rádio, em algum meio, né, diferenciado, gravando aulas em um CD e distribuindo para os alunos assistirem em casa. Complicado, né? A gente tem aí muito que pensar e discutir sobre o que a gente está vendo agora e vivenciando. Na próxima aula, a gente continua os nossos bate-papos.